Olá, boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição, começa agora com os seguintes destaques. Novo massacre de presos na região norte do país. O governo de Roraima confirma 33 mortes em penitenciária agrícola, onde já havia alerta para confronto entre facções rivais. Mulheres resgatam a delicadeza do bordado. Mais do que um passatempo, a arte do ponto cruz se transforma também em uma ferramenta de luta pelos direitos femininos. Petrobras sobe o preço do diesel, mas deixa de fora o aumento da gasolina, por enquanto. Quem pode menos, paga mais. Além de ser alto, o imposto cobrado dos brasileiros é injusto e penaliza aqueles que têm menos renda. Queda de braço na troca de governo nos Estados Unidos. Serviços de inteligência reafirmam que Rússia interferiu na eleição presidencial. E Donald Trump escolhe senador anti-Moscou para chefiar as agências. Ocupar a criançada nas férias sem estourar o orçamento não é tarefa fácil. Hoje a gente dá uma dica de passeio aqui em São Paulo, que é divertida, barata e tão interativa que agrada a família inteira. A gente começa falando da carga tributária brasileira. É comum a gente ouvir que o brasileiro paga muito imposto, mas os especialistas apontam em outra direção. Na verdade, a tributação é injusta, cobrando mais de quem ganha menos. E o governo ainda gasta muito mal o dinheiro arrecadado. Até mesmo cobrar esses impostos fica bem caro, porque é preciso uma estrutura grande para cobrir todo o país. No fim das contas, a desigualdade só aumenta e a sociedade fica com prejuízo. 2 trilhões de reais. Dinheiro para país desenvolvido nenhum botar defeito. Mas essa é a arrecadação de impostos do Brasil no ano passado. Mais de 30% do produto interno bruto. Ao todo, são mais de 60 tributos. O ano mal começou e já tem muita gente de volta ativa. E não é à toa. Os brasileiros precisam trabalhar mais de 5 meses, 153 dias por ano só para pagar impostos, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E o mais injusto, quem ganha menos paga mais. Quer ver? Uma família com renda de 2 salários mínimos por mês, R$ 1.874, gasta 46% com tributos embutidos nas compras. Conta de água, luz, supermercado, transporte. Uma família com mais de 25 salários mínimos, quase R$ 23.500, reverte para os tributos das compras 18%. É injusto, né? Acho que a grande massa é a mais sacrificada. Se ganha mais, tem que pagar mais de imposto. Os impostos são uma contraprestação que nós temos que dar para termos retorno. E esse retorno deveria vir em obras, infraestrutura, rodovias, melhorias para a população. E o que nós vemos hoje no Brasil? Pouco retorno. Viemos à padaria com um economista para fazer as contas. O imposto deixa mais salgado o pão francês. Se você compra esses 8 pãezinhos, este vai para o governo. Você só fica com 7. Na compra da mortadela, por exemplo, 7% são taxas. A alimentação fora de casa, 18%. Os impostos consomem a renda de quem tem menos renda. Quem vive de renda paga menos impostos que quem vive do suor do trabalho, que geralmente são os mais pobres. Eu diria que é extremamente cruel, injusto, né? O sistema brasileiro precisa de uma readequação. Pois é, quando foi a ocasião da aprovação da PEC do teto dos gastos, que limitava os gastos públicos por 20 anos, que limita os gastos públicos por 20 anos, vários especialistas sugeriram como opção para aumentar a arrecadação brasileira taxar as grandes fortunas e as grandes empresas. Mas você acha que essa opção interessa a alguém? Bom, vamos mudar de assunto. A Laís Duarte, que nos contou agora sobre os impostos, vai mudar de assunto com a gente e vai mostrar uma opção de passeio gratuito para quem está de férias em São Paulo. É o Bike Tour SP, de bicicleta. Crianças e adultos podem conhecer pontos da cidade, unindo diversão, informação, curiosidades aos sábados e domingos, e é de graça. A repórter Laís Duarte conta para a gente os detalhes desse passeio. Boa tarde, Laís. Boa tarde, Gabi. Olha que delícia de jeito de visitar e passear pela Avenida Paulista. A gente está aqui agora passeando. Esse trailer serve para abrigar as crianças, os adultos vão em volta pedalando. É passeio para a família inteira, como você disse, dá para se divertir. Ainda tem informação sobre a história dos pontos turísticos de São Paulo. Para participar, é só estar domingo às 10 da manhã
na Avenida Paulista, número 2355. Quem teve essa ideia foi o Daniel Moral. Junto com o irmão, criaram esse projeto. Como é que faz para participar, Daniel? Boa tarde. Boa tarde. É só entrar no nosso site, lá você escolhe o dia e o horário do passeio e vem aqui passear com a gente. A melhor notícia de todas, quanto paga? É só trazer 2 quilos de alimento não perecível, que a gente doa para 2 instituições. Ok, muito obrigada. Olha só, para se inscrever, entra lá no site biketoursp.com.br. Gabi, já garanti sua vaga para o próximo domingo, tá? Obrigada, Laís. Parece um passeio ótimo. Você só passeando, né? Aproveite o passeio por aí, então. Obrigada. A gente muda agora de assunto, fala de um assunto pesado. Marcou essa semana, pelo menos 33 detentos morreram dentro da penitenciária agrícola de Monte Cristo, o maior presídio de Roraima, durante a madrugada dessa sexta-feira. A Secretaria de Justiça afirmou que as mortes são uma represália da facção criminosa paulista ao massacre no Amazonas. Em outubro, 10 presos já tinham morrido numa briga no mesmo presídio. Na terça-feira, o estado do Amazonas emitiu um alerta a Roraima, avisando sobre possíveis confrontos entre facções criminosas em unidades do estado. Esse alerta aconteceu 2 dias depois de 56 pessoas morrerem durante um confronto no complexo penitenciário Anísio Jobim, em Manaus. O governo do estado de São Paulo detalhou hoje novas medidas do Plano Nacional de Segurança. Ou melhor, o governo nacional detalhou novas medidas do Plano Nacional de Segurança. Ele foi anunciado ontem pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e prevê construção de novas penitenciárias e investimento em segurança. Nessa sexta de manhã, o ministro afirmou que a radiocomunicação digital deve estar implantada em todo o país até o fim deste ano. As fronteiras vão ser prioridade para combater o tráfico de drogas e de armas. Também diz que pretende fazer um mutirão de impressões digitais em todo o país. Pressionado pelo massacre de 56 presos no domingo em Manaus, o governo antecipou um pacote de medidas para amenizar a crise penitenciária. O pacote começou a ser anunciado ontem em reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer e ministros da área da segurança. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, disse que o governo vai construir 5 novos presídios federais de segurança máxima para abrigar detentos perigosos. Cada um terá entre 200 e 250 novas vagas e vai custar 45 milhões de reais. O governo também prometeu investir 150 milhões por ano em bloqueadores de celular para cobrir pelo menos 30% dos presídios em cada estado. E mais 80 milhões para a compra de equipamentos como scanners e aparelhos de raio-x. O ministro Alexandre de Moraes culpou a empresa Humanizare, que administra os presídios de Manaus, de negligência na fiscalização e controle dos presos. Um relatório do Serviço de Inteligência da Secretaria de Segurança do Amazonas, entregue na véspera do massacre, avisou que havia armas com os detentos, entre elas uma metralhadora. Além do massacre, 184 presos fugiram. Desses, apenas 65 foram recapturados. Hoje, no detalhamento do Plano Nacional de Segurança, o ministro da Justiça reforçou a importância da ação conjunta das polícias e dos estados, com a colaboração do Ministério Público e do Judiciário. Um laboratório central de perícia criminal será instalado em Brasília. Ele ampliou o debate ao tratar também do feminicídio e disse que serão criadas patrulhas Maria da Penha para combater a violência contra a mulher. Esse plano é só um passo, né? Não é preciso ser muito bom de matemática para entender que o nosso problema é muito maior do que isso. A gente tem um déficit de vagas no Brasil, nas penitenciárias, de 250 mil vagas faltando, ou seja, muito mais presos do que vagas. E esse plano cria 1.000 novas vagas ou 1.000 e poucas novas vagas. Vamos a outras notícias nacionais. Apesar da vacina, mortes pelo vírus H1N1 voltam a bater recorde em 2016, depois de 7 anos sob controle. Numa outra notícia, a Petrobras anunciou um novo reajuste para o óleo diesel. A Petrobras anunciou um reajuste de pouco mais de 6% no valor do diesel nas refinarias. A estatal estima que o valor repassado ao consumidor nas bombas de combustível chegue a 12 centavos por litro e culpa o aumento de preço do barril de petróleo no mercado internacional e a valorização do real pelo reajuste. Por enquanto, a gasolina não foi reajustada. Terminou hoje cedo o combate ao incêndio que atingiu uma unidade da Vale Fertilizantes em Cubatão, no litoral de São Paulo. O incêndio provocou uma nuvem de fumaça tóxica. Moradores tiveram que ser retirados por conta da fumaça, mas já voltaram para casa. Ninguém se feriu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma esteira entrou em contato com nitrato de amônio, o que causou uma explosão. Mais de 1 milhão de litros do líquido foram queimados, o que forçou os bombeiros a trabalhar por 15 horas.
Dados divulgados pelo Ministério da Saúde mostram que o Brasil teve quase 2.000 mortes causadas pelo vírus H1N1 em 2016. O número quase alcançou a pandemia de 2009, quando ainda não havia uma vacina e mais de 2.000 pessoas morreram. Em 2015, por exemplo, houve apenas 36 casos de mortes ligados ao vírus. O Ministério da Saúde argumentou que o H1N1 chegou mais cedo no ano passado e que a campanha de vacinação só pôde começar em abril. Mais de 5.000 escolas estaduais de São Paulo passam por um programa de reparos e pintura durante o período de férias. O governador Geraldo Alckmin visitou hoje as obras de manutenção e preparação para o ano letivo da Escola Estadual Marisa de Mello, na zona leste da capital. Este ano, as mais de 5.000 unidades receberam juntas cerca de 34 milhões e meio de reais para serviços de prevenção e reparação de prédios escolares. Durante todo o mês de janeiro, as escolas serão pintadas, terão pequenas reformas, pequenos reparos, cortar grama, limpeza, para receber bem os alunos no dia 1º. A gente faz um lembrete agora para quem vai viajar, sair de férias. Na mala não pode faltar a carteira de vacinação. É importante saber o destino para identificar a imunização correta. Para locais de turismo ecológico, por exemplo, normalmente é necessário se proteger contra a febre amarela. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Adriana Cimino. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para todo mundo. Olha, é muito importante que se tome a vacina da febre amarela, principalmente nessa época do ano, que é quando os casos aumentam. E olha só, aqui no interior paulista há incidência, então tem que ficar de olho para onde você vai para tomar essa vacina com antecedência. Para saber mais detalhes, a gente vai conversar agora com a doutora Thaís Guimarães, que é presidente da Sociedade Paulista de Infectologia. Doutora Thaís, quais outras vacinas são importantes de se ter atualizadas, independentemente do lugar para onde se viaja? Uma boa tarde. Boa tarde. Primeiro é preciso lembrar que a gente nunca perde a chance de atualizar o calendário de vacinação, principalmente no adulto, que as pessoas esquecem de tomar as vacinas. Mas especificamente para quem vai viajar, é importante que esteja em dia, além da vacina de febre amarela, para a vacina também tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, a dupla adulto, que protege contra difteria e tétano, e também a vacina contra hepatite do tipo A. E com quanta antecedência se deve tomar essas vacinas? Algumas vacinas são multidoses, então o ideal é que a pessoa já esteja previamente vacinada, mas as vacinas que são dose únicas, como a vacina da febre amarela, 10 dias antes da viagem, porque a gente precisa já ter imunizado, criado os anticorpos para que a pessoa vá vacinar, vá viajar tranquilamente, já tendo nível de anticorpos capazes de proteger contra a doença. Ah, ótimo, obrigada pelas suas informações. Para saber quais vacinas você tem que tomar no seu destino de viagem, é só entrar no site do Ministério da Saúde. O endereço é saude.gov.br. Lá tem informações sobre os destinos e as vacinas e também sobre onde tirar o certificado internacional da Anvisa para a vacina de febre amarela, que é exigido por alguns países. Gabriela. Ok, Adriana, obrigada pelas informações. Uma ou duas gerações atrás, fazer crochê, tricô, bordado era um pré-requisito para qualquer moça de boa família. Era bela, recatada e do lar e tinha que saber bordar. Focadas na carreira, as mulheres deixaram de lado as atividades manuais e hoje uma nova geração resgata essa delicadeza do bordado como ativismo. A delicadeza do ponto cruz é usada como ferramenta de luta por empoderamento e por direitos. Um ponto por vez e o bordado atravessa o tempo. Durante muito tempo foi um sinônimo de repressão, porque era uma coisa que as mulheres eram permitidas a fazer apenas dentro de casa. E hoje a gente já vem com uma outra formação e com a possibilidade de usar o bordado para nos expressar. O bordado ele é uma forma de terapia, dessa coisa de você ficar muito estressado com o trabalho, com a internet. Marina, Renata, Celina, Andressa e Débora são só parte de uma multidão de jovens mulheres politicamente ativas e bordadeiras. É uma forma de subversão justamente disso, de você usar um ofício que é tipicamente feminino para tratar as questões que são do feminino. Ele sempre foi um ato político, defende a sua existência, né, como ser humano por direitos humanos.
Não é de hoje que bordar é um ato transgressor. No Chile, durante a ditadura do general Pinochet, as arpilheiras usavam linhas e agulhas como armas contra a truculência do regime. Aqui no Brasil, mulheres do movimento dos atingidos por barragens também usam a técnica para registrar em lã e tecido os problemas que enfrentam na comunidade. No Brasil, o feminismo, a igualdade de gênero ganham vozes na arte silenciosa do bordado. O ponto a ponto, algumas aprenderam com as avós, outras em cursos. Juntas, elas estampam no tecido o que todo mundo precisa na vida: respeito. São os meus valores, são as coisas que eu acredito no mundo, né? São igualdade de gênero. A hora que o desenho tá pronto, que o bordado tá pronto, cada um interpreta de uma forma aquele desenho, é igual como arte, né? Eu acho que essa história do tempo é o mais importante, assim, que as pessoas têm que respeitar no bordado, porque não sai como, não é um computador fazendo, é uma pessoa. Muito legal. Vamos para o nosso quadro Linha de Frente. Nossas personagens de hoje criaram um projeto Ver Crescer, que reforma abrigos infantis. Carla e Luciana mobilizaram voluntários, fizeram todas as obras necessárias para transformar a Casa Maria Maimardi no Belenzinho. A ideia é que os locais sejam acolhedores e feitos sob medida para as crianças e adolescentes se sentirem realmente em um lar. Meu nome é Carla de Mello, eu sou design de interiores. Em abril de 2016, surgiu uma grande vontade de ajudar as crianças que participavam ou faziam parte dos lares temporários. Essa Casa Maria Maimardi que nós atendemos, ela tinha 22 crianças abrigadas, de 0 a 17 anos. De repente, a gente tinha em torno de 200 pessoas auxiliando esse projeto, que doaram desde mão de obra, a material, a ajuda financeira, e a gente conseguiu reformar uma casa inteira. A gente trocou papel de parede, arrumou portas, guarnições, trocou pisos de banheiro, trocou todo o mobiliário. A chegada delas e a expressão em ver que aquilo era delas é sensacional. O meu sonho com relação a esse projeto é que a gente consiga, ao longo do tempo, reformar muito mais abrigos e possibilitar que essas crianças elas tenham, de fato, um lar. Intervalo rápido a seguir. Depois de críticas de Trump, chefe da inteligência dos Estados Unidos vai ao Congresso reafirmar que os russos interferiram em campanha presidencial. E mais, dica para gastar pouco nas férias e agradar toda a família. Às sextas-feiras a gente costuma trazer uma receita para você, mas nesse mês, ao invés de receita, a gente vai trazer dicas para aproveitar as férias com a criançada de graça. Hoje a gente dá uma dica de passeio aqui em São Paulo, que é divertida, barata e tão interativa que agrada a família inteira, o Museu Catavento. Legal! O Museu Catavento fica na Avenida Mercúrio, pertinho do Mercadão. Dá para chegar de metrô, de ônibus e para quem prefere ir de carro, tem estacionamento no local. O passeio já começa com uma viagem pelo tempo. Avião, trem, cavalo, você escolhe. Tudo isso só do lado de fora. Lá dentro, o museu é dividido em 4 seções: Universo, Vida, Engenho e Sociedade. E para as férias, tem novidades. Fora o nosso acervo que já é fixo, que são mais de 200 atrações, a gente vai ter algumas atividades extras, como, por exemplo, o terrário. A Isadora explica como funciona. Você coloca primeiro algumas pedras, depois coloca a terra, faz um buraquinho, coloca a planta e depois coloca esse musgo aqui para ela crescer. Aqui todo mundo coloca a mão na massa e se diverte, não importa a idade. Ele fica sempre atento, tudo é novidade, adora os bichos, ele tá curtindo. E o passeio aqui no Museu do Catavento não é apenas para as crianças, os adultos também participam, principalmente aqueles que viveram a década de 80. Assim como esse repórter aqui, que não resistiu e foi brincar um pouco também. Diversão para a família toda. É cultural, é gostoso, diverte, ensina, é muito legal.
Mas a gente só tá mostrando um pouquinho, aqui tem muito mais. O Catavento funciona de terça a domingo e a bilheteria funciona das 9 às 16 horas e os ingressos custam R$ 6. Crianças menores de 4 anos não pagam. O mês todo a gente traz dicas de passeios de baixo custo para você. Notícias internacionais. Em uma carta de despedida para os norte-americanos, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defende o seu legado e destaca as conquistas de 8 anos de mandato, parte delas ameaçada pelo eleito Donald Trump. Enquanto isso, o republicano, que assume a Casa Branca no próximo dia 20, continua criando atritos com o setor de inteligência do país. Depois das críticas de Trump, chefe da inteligência dos Estados Unidos vai ao Congresso defender as conclusões das agências do país que apontam a ação de hackers russos na campanha presidencial. Para James Clapper, a Rússia aumentou a espionagem cibernética e elevou a agressividade dos ataques virtuais. Trump nomeou ontem como novo chefe da inteligência o senador Dan Coats, que tem entrada proibida na Rússia por defender sanções contra Moscou. Em entrevista a um canal de televisão, o vice-presidente Joe Biden comentou os constantes comentários que Trump faz pelo Twitter, entre críticas e ironias, e disse que o novo presidente tem que crescer e começar a se comportar como um adulto. Novo atentado eleva o alerta de segurança na Turquia. A explosão de um carro-bomba deixou ao menos 2 mortos e 7 feridos no oeste do país. Autoridades acreditam que o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão esteja por trás do ataque. As autoridades turcas ainda procuram o autor do atentado a uma boate na noite de Ano Novo. Cresce tensão política na Venezuela depois de trocas no primeiro escalão do governo e na liderança da Assembleia Nacional. O opositor Júlio Borges é o novo presidente do parlamento e tomou posse prometendo dar continuidade às tentativas de responsabilizar o presidente Nicolás Maduro pela crise política e econômica do país e de convocar novas eleições. O recém-empossado vice-presidente Tarek El-Aissimi declarou que a Assembleia Nacional é ilegítima e desrespeita a Constituição. Protestos contra a alta no preço do combustível terminam com mais de 160 presos, entre eles 35 menores de idade acusados de atos de vandalismo no México. Segundo a polícia, houve saques a shoppings e lojas. Grupos têm protestado em várias regiões do país, bloqueando rodovias e atacando postos de gasolina, desde que o governo mexicano desregulamentou os preços do combustível, gerando aumentos de até 20% nos preços. Hora do esporte, boa tarde, Cadu, bem-vindo. Tudo bem, Gabi? Tudo e você? Legal, vamos à nossa hora do esporte desta sexta-feira. A gente começa rapidinho com velocidade. O 4º dia de Rally Dakar chegou à Bolívia. Vamos ver como é que foi. E pelo 2º dia consecutivo, Leandro Torres e Lorival Rodin foram os mais rápidos. Eles venceram a 4ª etapa na categoria UTVs entre as cidades de São Salvador de Jujuy, na Argentina, e Tupiza, na Bolívia. Na geral, os brasileiros estão na vice-liderança, atrás apenas do chinês Mao Ruijin e do francês Sébastien Delaunay. Nos quadriciclos, o boliviano Walter Nucilha aproveitou o conhecimento do terreno e venceu a etapa. O russo Sergei Karyakin foi o segundo, seguido do argentino Daniel Tomaszewski. O brasileiro Marcelo Medeiros foi obrigado a abrir mão do Dakar por conta de lesões na cabeça, no punho direito e no ombro. Motos, Toby Price, campeão ano passado, sofreu uma queda grave e abandonou a competição. O vencedor da etapa foi o austríaco Matthias Walkner. No entanto, quem comemorou mesmo foi o segundo colocado, o espanhol Juan Barreda, que lidera o rally com 18 minutos de diferença para o segundo colocado. Nos carros, o bicampeão Nasser Al-Attiyah, do Qatar, anunciou o abandono do rally. Ele sofreu um acidente na quarta-feira, perdeu uma das rodas e não conseguiu reparar o carro a tempo. Melhor para o francês Cyril Depré, que venceu a sua primeira especial e está em primeiro lugar na colocação geral da competição. Agora, no final da manhã, foi confirmada uma penalização para a dupla dos brasileiros, o Leandro Rodin e o Lorival também. Eles acabaram terminando, portanto, em segundo nesta etapa apenas, mas permanecem em segundo na classificação geral. Em meio à temporada de hóquei no gelo no hemisfério norte, a dica do Cine Esporte de hoje é leve e divertida. Vamos ver. Para o advogado Gordon Bombay, vivido por Emílio Esteves, a vida é um jogo competitivo e agressivo, onde o que importa é vencer. Mas a vida lhe prega uma peça. Por ter cometido várias infrações de trânsito, terá que prestar serviço à comunidade como instrutor de hóquei da pior equipe da cidade. Um grupo de garotos desajeitados que não conseguem nem se equilibrar sobre os patins, quanto mais marcar gols.
Contrariado e infeliz, Gordon começa o seu trabalho de treinador, primeiro dando novo nome à equipe, The Ducks, os Patos. E a muito custo, envolvendo-se com os garotos, que acabam se transformando num tremendo sucesso. Muito bem, a gente vai para os gols, hora dos gols da Copa São Paulo de Futebol Júnior, vamos ver. Em jogo emocionante, o Vasco da Gama bateu o Rio Branco do Espírito Santo, 2-1. Os gols foram marcados por Átila de cabeça e Paulo Vitor. Robinho diminuiu. Com gols de Gabriel Silva, Rodrigo e Luan, 2 vezes, o Red Bull Brasil goleou o Joinville por 4-1 e deu um passo importante para a classificação. Depois de estrear com derrota, a Chapecoense venceu o Sampaio Corrêa do Maranhão por 4-2. Pato abriu o placar para a Chape. Wesley empatou para o time do Maranhão. Lima e Luquinhas voltaram a colocar os catarinenses à frente. Lentini diminuiu e Vini deu números finais nos acréscimos. O Grêmio goleou o Alto Esporte da Paraíba por 4-0 na tarde de ontem, com gols de PP, Gabriel Silva e Patrick 2 vezes. Com saraivada de gols em 32 minutos, o Palmeiras bateu o Vila Nova de Minas Gerais. Gabriel Barbosa 2 vezes e Léo Passos fizeram para o time paulista. Gabriel Cunha e João Lucas marcaram para os mineiros. O Botafogo assumiu a liderança do grupo 3 da Copinha ao golear o Sergipe por 4-1. O Glorioso lidera com 4 pontos, enquanto o Sergipe está na 3ª colocação da chave. O Galo entrou em campo contra o São Raimundo de Roraima. Índio, 1-0. Gol contra de Gustavo. E Marquinhos fez mais 2 para fechar o caixão. O São Paulo segue sobrando, goleada diante do União Barbarense. Friso abriu o placar. Vinícius e Kaique em jogada bem parecida, 3-0. Barbarense diminuiu com Rodinei. Friso, mais 1. Vinícius ampliou, 5-1. Rodinei de novo descontou. E Paulinho que chutou e o goleirão aceitou. Final, 6-2. Tadinho, o goleirão engoliu essa daí. É isso aí, Gabi. Bom fim de semana, Bom fim de semana, amanhã estamos de plantão. Bom plantão. Valeu. Jornal da Cultura, primeira edição, fica por aqui. Daqui a pouco você vê o JC Debate. Antes, nossa dica na faixa de toda sexta-feira, nesse domingo no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, um espetáculo de teatro para bebês. 2 atores usam linguagem não verbal, músicas, objetos de cena para estimular os pequenos. A peça explora as relações entre o corpo, o espaço, entre as crianças e as imagens. Os ingressos precisam ser retirados 1 hora antes do início do espetáculo. Aproveite, um ótimo fim de semana e uma boa tarde para você. Tchau, tchau.